É um grande prazer, uma grande oportunidade e sempre é bom estar podendo divulgar o quanto mais essa arte, essa ferramenta da hipnose, né? Então, doutor, tá dando eco no meu, eu não sei por quê. Se alguém sabe por que tá dando eco no meu, me avisa. Porque eu não sei por que tá dando eco, viu, galera? Doutor, pode se apresentar para essa turma que já está aqui? Claro. Fala um pouquinho do senhor. Bom, meu nome é Leonardo Loduca, eu sou neurocirurgião e trabalho com dor, né? Eu atuo na área de dor. E há algum tempo venho usando, praticando a ferramenta da hipnose justamente no controle e no tratamento dessas dores, né? Para usar, para auxiliar. É mais uma ferramenta, mais uma opção para poder ajudar o pessoal, as pessoas que sofrem com isso, que padecem desse mal. Muito bem, doutor Leonardo. Vai continuar com eco, galera, porque eu estou sem fone no ouvido. Eu sou Vani, moro em Ji-Paraná, Rondônia. Estou trabalhando com hipnose há 2 anos. Sou professora, sou servidora pública. Me apaixonei por essa área da terapia. Fui para a hipnose tratada por ela, né? Meus clientes que entraram aqui já sabem da minha história. Então, é uma história bem legal, doutor. Uma hora de conto, e por ter dado um resultado tão positivo em mim, eu investi bastante nessa área e tenho gostado muito dos resultados que tenho com os meus clientes. Quando eu te vi no Instagram, e eu passei um óleo de peroba na cara para fazer o convite, eu fiquei feliz de você ter aceitado, porque algumas pessoas ainda não acreditam no poder que a hipnose tem de transformar a vida das pessoas. E um neurocirurgião que conhece a hipnose, é um hipnoterapeuta, ele sabe exatamente quais são as transformações que ocorrem no sistema nervoso no momento de hipnose, né? No antes, no durante e no depois do processo de hipnose. E exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com o senhor. Qual é o poder dessas alterações neuronais no processo de hipnose? Só fazendo um adendo aí com o que você disse, não é questão de passar óleo de peroba na cara, não. Eu acho que tem que estar chamando, tem que estar fazendo. Você que conhece já o poder dessa ferramenta, você que conhece as possibilidades que a hipnose, que a hipnoterapia traz para a gente, é sempre bom estar podendo divulgar o máximo possível, porque o quanto mais pessoas puderem saber sobre esse assunto, é melhor. Até porque, assim, existe ainda um certo preconceito, né? Não é um preconceito, mas um preconceito em relação à hipnose. As pessoas conhecem a hipnose mais como uma forma de entretenimento e não como uma forma de terapia em si. Então, quando a gente pode divulgar, quando a gente tem essa possibilidade de estar falando a respeito, e quanto mais, né, distante isso for, quanto mais isso conseguir ecoar, né, para os 4 cantos aí, é melhor para a gente poder estar mostrando a capacidade dessa ferramenta. Exatamente. Mas para a gente começar, tem um monte de perguntas para fazer. Nosso tempo é curto, né? E a galera, de repente, tem perguntas para fazer. Coloca, gente, aí no lugarzinho do pontinho de interrogação que a gente pode fazer perguntas, tá? Porque depois fica rolando aqui que eu tive que se encontrar. Mas como é que um médico neurologista parar na hipnoterapia? Foi justamente trabalhando com dor, né? Algo já faz perto de uns 15, pouco mais de 15 anos que eu trabalho com dor, e em algum momento não tinha mais como evoluir, né? Os pacientes eles tinham um certo limite na melhora, na evolução das dores crônicas, principalmente das dores crônicas. E em um dos congressos que eu fui, eu encontrei com um hipnoterapeuta.
Ele estava lá, estava falando a respeito da hipnose, e quando, na verdade, ele se identificou, ele se apresentou, mostrou que ele trabalhava no Hospital das Clínicas em São Paulo. Quando eu vi isso, falei, não é possível, né? Se existe isso no Hospital das Clínicas, que é um centro de referência da América Latina para tratamento de dor. Então, quer dizer que o negócio deve funcionar mesmo, deve ser de verdade, não deve ser uma coisa né, no charlatanismo ou só entretenimento. Comecei a procurar, comecei a ir atrás, estudar, pesquisar a respeito e percebi, né, qual é a ação da hipnoterapia no sistema nervoso, no funcionamento do cérebro. E que existe diversos trabalhos demonstrando a ação fisiológica da hipnoterapia. E aí, quando eu percebi que isso realmente era uma situação de fato, era ciência, não era simplesmente uma atividade aleatória, percebi que eu devia fazer isso, né? E busquei o centro de treinamento de excelência para poder compreender como funciona isso, para entender como que funciona a hipnoterapia, e hoje pratico ela praticamente diariamente. O senhor atua com a hipnose clínica na sua prática clínica? A hipnoterapia, né, o processo de hipnoterapia, eu faço com bastante frequência, porém não diariamente. Porém, técnicas de hipnose eu uso diariamente. E quais os resultados percebidos no tratamento do paciente, por exemplo? Isso daí mudou completamente a evolução dos pacientes. O que a gente tinha aí de possibilidade de melhora de 60%, 70%, hoje está chegando nos 90%, 100% de melhora. Como eu disse, eu sou neurocirurgião, né? Eu fazia algumas cirurgias para dor, e hoje diminuiu assim 80% o volume cirúrgico para dor, direcionado para dor, porque, né, as coisas têm se resolvido de uma maneira clínica, de uma maneira terapêutica, né, com o uso da hipnoterapia, e assim, não só resolve, mas como resolve de uma maneira definitiva, e sem precisar do auxílio das medicações ou de outras coisas. São evoluções absurdamente fantásticas, que inclusive até difícil de ver, de perceber, de notar isso, porque é tão incrível essa evolução que parece que é mentira, né? Mas é o que tem acontecido aí frequentemente. São evoluções maravilhosas dos pacientes que já conseguem ficar sem uso de medicação, não tem recidiva das dores. Então, assim, é uma coisa realmente incrível. E quando você fala de dor, você fala das dores físicas, né? E quando você falou da pessoa que trabalha no Hospital das Clínicas, é o Dr. Fábio Cohen, né, que ele trabalha há mais de 30 anos no Hospital das Clínicas. Isso, né? isso. Você até fez uma live com ele, acho que foi live. Foi. Né? E quando se refere às dores emocionais, muitos pacientes têm dores emocionais. Aparece no seu consultório com dores do corpo inteiro, como a fibromialgia, as doenças autoimunes, né? E dores emocionais. Como é que você está tratando, como é que você tratava essas dores, como é que você está tratando isso agora? Muito bem. As dores crônicas, de uma maneira geral falando, todos os tipos de dores crônicas, uma grande porcentagem dela tem um componente emocional muito grande. Elas podem ter um aspecto físico, né? Elas têm alguma coisa física levando às dores, porém elas são intensificadas pelo componente emocional. Porque é aquela pessoa que já sabe que vai viver com dor, que vai acordar com dor, que vai dormir com dor, que o outro dia vai ser igual. Então, inevitavelmente, isso cria um componente emocional que eleva a intensidade dessas dores.
Então, se a gente pensar em classificar as dores de 0 a 10, sendo, por exemplo, 0 dor nenhuma e 10 uma dor insuportável. A pessoa que tem dor crônica, talvez ela tivesse uma dor lá no 4, 5, mas é uma dor que vira 9, 8, 9, por conta desse componente emocional. E existem dores que são exclusivamente emocionais, como, por exemplo, a fibromialgia que você citou. Essa, ela não tem nenhum componente físico, ela é exclusivamente emocional. Quando a gente aplica a hipnoterapia, o componente emocional a gente consegue desaparecer com ele, né? Consegue ressignificar, consegue reprogramar essa função do que seria a mente subconsciente falando como hipnoterapeuta e o que seria o lobo límbico falando como neurocirurgião. É reprogramada aquela informação que existe lá dentro, que existe arquivada, que existe que tá criando os nossos hábitos. Aí aquela dor que é exclusivamente emocional, como por exemplo a fibromialgia, ela desaparece, porque ela não tem o porquê funcionar, não tem o porquê continuar acontecendo. Se a gente consegue retirar aquela informação emocional, aquela informação que levava essa pessoa a ter as dores, essa dor ela deixa de existir. E as dores que têm componente físico e que são exacerbadas por um problema emocional, elas conseguem diminuir a intensidade em muito. E aí fica muito fácil de controlar com o uso de medicação, fisioterapia, nutrição, uma atividade física, que são as ferramentas que a gente usa para tratar as dores de uma maneira geral. E você aprende também a controlar essas dores na hipnose. Exatamente. Aí, né, a gente faz o tipo de atividade que a gente faz, que a gente propõe, é fazer uma terapia inicial, que seria a primeira sessão. Nessa primeira sessão, a gente já identifica o problema, a gente leva a reprogramação, ressignifica aquilo, e aí tira aquela informação, ou reprograma aquela informação do subconsciente daquela pessoa. E numa segunda sessão, ensina essa pessoa a fazer a auto-hipnose, para que se por um acaso acontecer de ter alguma recidiva, de ter alguma coisa que possa puxar aquela informação de volta, essa pessoa entender e saber como controlar isso. Uhum. Doutor, o senhor você faz termografia. O senhor pode explicar para a galera o que é essa termografia? De que forma ela pode ser utilizada para medir o processo de mudança no cérebro no momento da hipnose? A termografia, ela também é uma ferramenta utilizada, no meu caso, né, eu utilizo ela para acompanhamento das dores. Ela é uma câmera que tem um sensor infravermelho e ela capta a irradiação que o nosso corpo emite. Todo o corpo, toda a matéria emite algum tipo de radiação, e o nosso corpo não é diferente. E essa irradiação que o nosso corpo emite, ela varia de acordo com o metabolismo. Onde tem um metabolismo mais acelerado, vai ter uma emissão mais intensa de irradiação. Onde o metabolismo é mais devagar, né, mais lento, vai ter menos irradiação. Essa irradiação ela é captada por essa câmera e transformada em temperatura. E aí a gente consegue analisar, de acordo com os níveis de metabolismo que está acontecendo naquele organismo, identificar se está tendo dor, se está tendo alguma ação inflamatória, se está existindo algum processo metabólico alterado. E aí é possível utilizar isso para identificação e objetivação da dor. Eu consigo olhar para uma pessoa através dessa câmera e tornar um sintoma subjetivo, que seria a dor, num sintoma objetivo. Eu consigo, entre aspas, enxergar a dor daquela pessoa. Quando a gente consegue fazer algum processo hipnótico, mesmo que seja rápido, como por exemplo o hipnoflash, a gente consegue literalmente ver o negócio funcionar naquele momento. Teve um treinamento da Omni agora faz um mês, ou praticamente um mês, onde eu tive a felicidade de ser monitor, que eu levei a câmera, fizemos lá o hipnoflash ao vivo, filmando
os voluntários, e exatamente no momento que acontecia, dava para ver a mudança, dava para ver a melhora das dores que estavam se passando com aquelas pessoas. A câmera ela não vê o que está acontecendo no cérebro, ela vê o que está acontecendo no corpo, no lugar onde tem a dor, na onde se expressa a dor daquela pessoa. E aí eu consigo ver, né, interpretar, obviamente, e perceber a melhora imediata naquele momento quando se faz o hipnoflash, que foi o que a gente fez nesse treinamento. Eu faço algumas atividades aqui também, mas nunca foi... não chego a divulgar. Divulguei algumas fotos aí já em relação a umas situações mais incríveis que aconteceram, né? Que foi da dor do trigêmeo, foi uma lombociatalgia, que o resultado foi muito, muito incrível. Então eu acabei divulgando. E agora, por acaso, também esse mês eu escrevi de novo lá na coluna da Omni, e eu vou estar falando sobre isso lá no blog da Omni. Que legal, gente, isso é incrível. Muito feliz com essas transformações e com essa história, né? E agora sabendo que a ciência pode provar que realmente existe uma mudança no comportamento, uma mudança no organismo, uma mudança no nervoso de fato. O tocando não é meu. Não, foi aqui. Doutor, diz pra mim, como é que acontece esse processo de ressignificar dentro do sistema nervoso central? Então, como é que o sistema nervoso se comporta no processo de hipnose? Que haja tanta transformação. A gente consegue fazer uma relação da parte fisiológica, da parte física, anatômica, com o modelo de mente que é proposto aí pelo Klein. Né? Ele propõe um modelo de mente onde tem uma parte consciente, uma parte subconsciente e uma parte inconsciente. Então, praticamente, ele divide a mente em três regiões. Isso a gente consegue levar para o anatômico, para o fisiológico, onde a parte inconsciente seria o nosso tronco cerebral, a parte consciente seria o nosso lobo pré-frontal e a parte subconsciente, o nosso lobo límbico. E as estruturas anatômicas funcionam exatamente como proposto no modelo de mente. A parte consciente, ela faz o raciocínio, ela entende, compreende o que está se passando, ela tem um senso crítico em relação ao que se passa, então seria o nosso lobo pré-frontal. A parte inconsciente seria o que leva o nosso tronco cerebral, né, fazendo a relação, o que avalia o nosso sistema, faz funcionar a nossa parte vegetativa, que é a nossa vida, né? Fazer respirar, fazer o coração bater e os nossos órgãos funcionarem. E o subconsciente, que seria o lobo límbico, é onde são armazenadas as informações de todos os tipos, as boas, as ruins, as mais ou menos. E essas informações, que é o que leva à memória de longo prazo, elas têm uma relação direta com as nossas atitudes. Geralmente, essas informações, elas são armazenadas juntamente com uma emoção. Por quê? Porque quando se tem uma emoção associada a uma ação, essa ação ela fica mais fácil de ser guardada, fica mais fácil de ela ser relembrada em algum momento. E aí, por conta dessa lembrança, desse armazenamento, dessa memória, a gente consegue se proteger, né? O nosso cérebro faz com que a gente se proteja. E todas as nossas ações, os nossos hábitos, são em função de uma proteção. O nosso cérebro entende, percebe aquilo lá e não quer passar de novo, não quer que aquilo passe de novo. E quando é, por exemplo, uma emoção boa, vai querer que repita aquilo. Isso é exatamente como funciona na nossa estrutura cerebral. Exatamente como o modelo proposto por Klein. Muito bom. E o que acontece, doutor, assim, quimicamente, quando um padrão negativo deixa de existir, ele passa para um padrão positivo? Quando você significa e transforma aquela emoção negativa numa emoção positiva,
que acontece quimicamente com o cérebro? Nosso cérebro, ele produz alguns neurotransmissores, alguns relacionados à parte de excitabilidade, né, que deixam funcionando com mais atividade, na parte que quando ele vai estar mais intenso, quando ele vai estar, entre aspas, aí aceso, e alguns outros neurotransmissores que são depressores, que eles deixam o cérebro funcionando mais calminho, mais tranquilo, e precisa existir um equilíbrio entre isso. Não adianta uma pessoa ser extremamente acelerada e nem uma pessoa ser extremamente pacata. Tanto os extremos são errados. Precisa existir um equilíbrio. Quando existe um equilíbrio, a pessoa funciona normalmente. Quando existe clinicamente falando, uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa que fica sob influência completa das emoções, ela deixa de produzir um determinado neurotransmissor que é a serotonina. E um outro que é a dopamina. Diminuindo a produção desses, na verdade não deixa de produzir, ele diminui a produção. Diminuindo a produção desses neurotransmissores, o cérebro ele dá na verdade, né, a nossa função acaba ficando deprimida, não deprimida no estado de depressão, né, do estado emocional, deprimida no estado, no sentido de não funcionar tão ativamente. Então ele funciona com menos intensidade, funciona com menos rapidez, com diminuição na velocidade de sinapses, e aí é aquela pessoa que fica em marcha lenta, né? Vamos fazer uma analogia, como se estivesse com o freio de mão puxado. Não consegue produzir, não consegue evoluir, não consegue melhorar, porque está lá não funcionando direito. Quando eu faço essa ressignificação, quando eu faço uma reprogramação, e eu tiro a influência daquela emoção, os níveis de serotonina começam a aumentar, os níveis de dopamina começam a aumentar, os níveis de endorfina começam a aumentar, e quando isso acontece, a pessoa volta a subir, volta a funcionar bem, e aí existe um equilíbrio entre as partes, e aí tudo fica normal. Eu recebi uma pergunta, a pessoa pediu para te perguntar quais os neurotransmissores que ficavam mais elevados quando acontecem essas... Né? Então, não há um que fica mais elevado, ficam equilibrados. Exatamente. Muito bem. Ai, gente, eu tô assim, tanta coisa para perguntar que a gente fica meio bobo, né? Tem duas perguntinhas aqui, doutor, deixa eu dar uma olhada. A aluna pergunta se a hipnoterapia é indicado para crianças e quem precisa procurar a hipnoterapia. Vou deixar para o senhor responder, tá? A criança, qualquer criança que já tenha um nível de cognição estabelecido, pode fazer a hipnoterapia. O que seria isso? É quando já tem uma função cerebral normal, né, já desenvolvida. Isso vai acontecer por volta dos 7, 8, 9 anos de idade. Varia um pouquinho, mas vai estar mais ou menos entre os 7 e os 9 anos de idade. As meninas um pouquinho mais cedo, os meninos um pouquinho mais tarde. Isso é normal, é natural, é fisiológico. E isso justamente é quando termina a primeira infância. Quando tem o início da segunda infância, é que o cérebro ele já tem uma capacidade interpretativa muito boa, o que não acontece na primeira infância. Então, na primeira infância, não vai adiantar fazer a hipnoterapia em si. Existem técnicas de hipnose que podem ser usadas mesmo em crianças recém-nascidas, que são informações que são faladas lá no pezinho do ouvido, quando está prestes a dormir ou quando está pegando no sono, e a gente consegue falar algumas coisas lá, fazer uma composição positiva, né, um compound positivo, trazer informações positivas para essa criança e que podem ter resultados. Mas, né, só para determinar, fazer a hipnoterapia precisa já ter um nível de cognição bastante elevado, pelo menos formado, uma interpretação dos dados já definida, vai acontecer mais ou menos. Ah, não cai não. Tá caindo a internet dele. Galera, tá por aí? Dá um oizinho.
Fala para mim se vocês estão por aí, que o doutor acho que caiu. Quem está por aí, fala um oi para mim, por favor. Só para eu saber quem está por aí ainda. Deu uma caída na internet aqui, doutor. Caiu a minha. Acho que foi a minha que caiu. Fala volta o pedacinho final, doutor, que o senhor falou da criança. A sua última fala. Para poder fazer a hipnoterapia entre 7 e 9 anos de idade. Aí eu perguntei qual que tinha sido a outra pergunta que eu não lembrava, que eu não lembrei. A outra pergunta, eram duas, né? Ela perguntou se a hipnoterapia era indicada para criança e quem precisa procurar a hipnoterapia. Só para eu fechar lá das crianças, doutor, é bom a gente lembrar que a criança, ela não tem um fator crítico, né? Para você, no adulto ele pode aceitar ou rejeitar as sugestões. A criança não, normalmente ela aceita todas as sugestões, porque ela precisa apenas de uma figura de autoridade para que ela aceite a sugestão. Então, se ela criar um rapport, uma empatia, né, com o hipnoterapeuta, ela vai ter um trabalho maravilhoso, ela vai ter um resultado fantástico, né? Porque ela vai aceitar simplesmente as sugestões e vai resolver, porque ela não tem esse fator crítico. Então, né? aí não precisa fazer hipnoterapia, né? Só fazer uma composição, só fazer, trazer a informação, trazer a sugestão. Exatamente. E quando o senhor fala dessa conversinha, desde criancinha, desde bebezinho, né? Eu falo para os meus clientes que são os reforços positivos. Né, as autoafirmações, né? A gente precisa dar esse reforço positivo, a gente precisa fazer autoafirmação, né? Para a gente, o reforço positivo para a gente o tempo todo, o universo atrai, o universo, né? Você atrai coisas boas, né? Desde que você mentalize, que você reforce. E isso porque o subconsciente ele não distingue o que é real do que é imaginário. O senhor concorda? Isso, ele é literal, né? Tudo que for dito, ele vai pegar aquilo e vai guardar aquilo literalmente. Isso. Tem uma explicação científica para isso, doutor? Ah, deve ter, mas aí eu não sei dizer. Tudo bem. A segunda pergunta dela é quem precisa procurar a hipnoterapia? Pergunta capciosa quando a gente está falando com hipnoterapeutas, né? Todos os nossos hábitos, todos, 100% dos nossos hábitos, 100% das nossas ações, elas são influenciadas justamente por essas informações que são armazenadas na nossa mente, que são armazenadas no nosso subconsciente. Qualquer coisa que cada um não goste que esteja fazendo, pode ser modificado com a hipnoterapia. Então, a não ser que você seja uma pessoa 100% feliz e que tudo que faz acha bom, não tem nada que acha que pode mudar, não tem um passo a mais que pode dar na vida, não tem, acha que consegue sair da zona de conforto, que não tem mais o que evoluir, não precisa da hipnoterapia. O resto, todos os outros 99,9% das pessoas que talvez não estejam contentes com 100% da vida, podem passar pela hipnoterapia. É claro, né, que vão ter pessoas que não vão estar inconformadas completamente com os hábitos de vida, com o jeito que vive, e aí não é uma coisa que incomoda, que traz prejuízo, né, que traz uma deleção por conta disso. Aí é claro que não vai precisar. Mas qualquer um que esteja incomodado com o jeito que vive, com o jeito que tem os seus hábitos, que tem as suas ações, qualquer coisa que prejudique o dia a dia de cada pessoa, pode ser modificado. Vícios, procrastinação, dificuldade em concentração, dificuldade para dormir, sei lá, qualquer coisa, né? Alimentação, estudo, concentração, tudo. Porque tudo tem relação com a emoção. Eu digo assim que aqui para mim, né, normalmente os clientes que me procuram, eles já passaram por outros processos, né, com um resultado muito menor. Eu digo que, na verdade, todos nós precisamos de terapia o tempo todo, né? Se nós pudéssemos, se toda a população pudesse estar sempre com acompanhamento psicológico, seria muito bom, né? Seria maravilhoso. Grande parte dos nossos problemas seriam resolvidos, né?
A hipnose, não sei se contigo é assim, mas normalmente a hipnose, a hipnoterapia, ela é o último degrau, né? Dizendo assim, olha, você é a tábua de salvação. Né? As pessoas normalmente procuram a hipnoterapia quando elas estão num estado muito avançado de depressão, de tristeza, de ansiedade, né? Quando elas não conseguem se livrar de uma dor, de um trauma, abuso, né? Que causa muita dor, abuso sexual, violência. Então, quando as pessoas estão num ponto que elas não suportam mais, que a vida já deixa de fazer sentido, é que elas procuram a hipnoterapia, né? Não é só nesse caso. Como o senhor disse, a hipnoterapia é usada para diversas situações, mas aqui o que vem mais são casos assim. Então, terapia todo mundo precisa, todos precisam, né? E a hipnoterapia é uma ferramenta, ela não é um processo inteiro, ela não é um... Às vezes as pessoas pensam que a hipnose ela vai salvar e etc e tal. Ela vai fazer uma... Eu digo que milagre a gente não faz não, mas a gente faz mágica, né? Porque a gente dá o caminho, a gente só dá o caminho. Quem vai passar pelo processo, quem vai fazer a transformação é a própria pessoa. A gente só vai dizer para ela qual é o caminho que ela tem que seguir e fazer direcionar isso para que ela tenha um resultado muito mais eficiente. O senhor concorda? Exatamente. É isso, né? Que eu... Comentando até o que você disse anteriormente, as pessoas acabam buscando e procurando a hipnoterapia em últimos casos, quando não tem mais para onde correr, porque não conhecem, porque não sabem dessa possibilidade, ou poucos sabem dessa ferramenta. E isso que me dá essa vontade de estar sempre fazendo as lives, de estar conversando com as pessoas, para demonstrar que realmente isso funciona, que isso é fisiológico, a gente passa por isso diariamente. Mesmo quem não acredita em hipnose, não precisa acreditar, porque é hipnotizado. Né? Se alguém já chorou num filme, se alguém já ficou com medo num filme, se alguém já ficou ansioso para chegar no final de um livro, tudo isso daí é hipnose, porque ela está mexendo com o emocional. Se você parar e pensar, sabe que aquele filme não é real, que aquilo que está acontecendo é mentira, é script, são atores. Então por que vai chorar? Por que fica emocionado? Por que fica com raiva? Por que fica com medo? Porque está sendo hipnotizado. Nós somos hipnotizados diariamente e várias vezes por dia. Isso é fisiológico. As pessoas deveriam saber e conhecer essa situação. E aí não iriam buscar só em últimos casos, nas últimas consequências. Nossa, me fugiu agora. Você fez o outro comentário que me fugiu. Não finalizou. Tá, me esqueci. Tá, mas é aí que entra, então, também, doutor, a neuroplasticidade, né, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de mudar, de se adaptar às respostas, a novos comportamentos, né, às novas sugestões. Por isso é tão eficaz, é tão eficiente a hipnose. E a gente não tem uma mente engessada, né? São milhões de anos de evolução que trouxeram uma possibilidade de aprendizado e a gente vai cada vez mais... A cada informação que a gente traz, o nosso cérebro vai se adaptando e vai se transformando àquela situação. Se a gente ficasse preso ao primeiro ensinamento, eu acho que a humanidade não evoluiu, não teria futuro. Né? Então, a gente tem essa plasticidade cerebral, onde ela tem essa capacidade de aprendizado, mesmo que seja com dificuldade, porque muitas vezes o nosso subconsciente, né, ou a parte do lobo límbico que eu disse, ele tem uma reticência, ele tem a dificuldade de mudar o que já está em curso, mas com as técnicas da hipnoterapia é possível fazer isso, é possível fazer essa reprogramação, é possível fazer essa ressignificação. E a partir daí, mudar o estilo de vida, mudar o que faz, né, os hábitos, as ações, baseado nessa reprogramação. Eu digo sempre, doutor, e eu acho que agora o senhor pode me corrigir diante dos meus clientes que estão aqui,
Eu digo sempre que quando a gente termina o processo, porque eu passei pelo processo, porque foi um processo de abuso, aquela dor não dói mais. Existia uma dor, um trauma, e eu vivi por muitos anos com esse trauma, com essa dor. Após o processo da hipnoterapia, após o perdão, aquilo não dói mais. Hoje eu falo com tranquilidade, não dói mais. Mas logo em seguida, logo após o processo, talvez eu explique errado para os meus clientes, o senhor me corrija, por favor. Eu digo que há um embate entre consciente e subconsciente, buscando algo que não existe mais. Aí a gente passa por um período de reflexão, né? Você está buscando algo que não existe mais ali. Não tem mais aquela dor, não tem mais aquela situação, e o seu subconsciente está buscando, está querendo uma coisa que não tem mais. É daí que começam as transformações, e onde você precisa ter atitudes para poder efetivar essa mudança. Procede? Perfeito, perfeito. Viveu durante X anos, né? Sei lá, 5, 10, 15. Eu vivi 48 anos na dor. Daí é uma coisa que não é simples, tá lá, tá convivendo com isso diariamente e durante anos. De repente, mostra que não é bem assim, que deve imaginar de uma maneira diferente, que deve pensar nisso de uma maneira diferente. É claro que não vai simplesmente sumir, desaparecer. O passado ele não vai desaparecer, ele não some. Ele continua lá, continua existindo. Porém, desse jeito que você disse, não trazendo mais dores. A gente consegue compreender o que se passou e que a gente não teve culpa disso, não foi por nossa culpa que aconteceu determinada situação. Naquele início, naquele começo, os primeiros 15, 20 dias, existe realmente aí um embate, né? Porque viveu durante, sei lá, né? Como eu falei, 5, 10, 15, 20, 30 anos naquela situação e fala, pô, de repente aquilo não existe mais, aquilo não me incomoda mais. Como é que é isso? Não dá, não entende, não compreende como funciona aquilo. Mas, com o tempo, né, baseado na força de vontade, na vontade de querer mudar, na atitude mental de que aquilo seja modificado, a pessoa consegue aquilo. Consegue chegar naquele objetivo, consegue chegar naquela finalidade. Eu uso sempre uma metáfora para falar em relação ao que prejudicava, né, ao que trazia essa angústia, é aquela pedrinha que estava dentro do sapato. E você ficou durante 20 anos, no seu caso você falou 30 anos, quando? 38 anos? 48 anos. 48 anos pisando numa pedra, dentro do sapato. Imagina o quanto essa pedra não feriu esse pé. Ela machucou o pé, foi quase 50 anos machucando um pé. Eu pego o sapato, eu olho, eu analiso o sapato, eu encontro a pedra. E eu tiro aquela pedra de lá. Ela não vai continuar machucando. O pé vai continuar machucado durante um tempo. Porque ele ficou pisando naquela pedra direto. Ele precisa de um tempo para cicatrizar. Porque não vai existir mais aquela pedra. Mas ele vai continuar doendo durante um período. Porque ela ficou pisando muito tempo lá, ele está machucado. É o tempo dele cicatrizar, a partir de então, vida nova. Só alegria. Como é que são essas novas conexões neurais, doutor, depois dessa ressignificação? O que acontece é o aumento da produção dos neurotransmissores. Quando aumenta a quantidade de serotonina, aumenta a quantidade de dopamina, o que acontece é que pode eventualmente aumentar realmente o número de neurônios, para poder ter essa capacidade de transmissão relacionada ao aumento desses neurotransmissores. Então existe essa possibilidade, sim, fisiológica, de novos crescimentos, de novos surgimentos de neurônios, mas baseado na quantidade de neurotransmissores que vai ser modificada. Certo. O André disse assim, doutor, o corpo ainda sente efeitos de uma pseudo-ansiedade que simplesmente não está lá. As inquietações do nada, mas sem sentir ansiedade. Exatamente, é isso mesmo. Você vai ter aquela sensação de que alguma coisa está acontecendo, mas ela não acontece. E aí você fica naquela expectativa, não, peraí, eu tinha que estar, sei lá, minha perna tinha que dar uma tremida agora, eu tinha que sentir um frio na espinha, mas eu não senti. Aí fica uma coisa estranha, fica uma sensação estranha, porque era para estar acontecendo, mas não acontece. Exatamente, né? Eu digo que
para de doer. Eu digo que é uma dor que para de doer. Isso, Não é verdade? exatamente. E tem estudos, né, doutor, que comprova a eficiência e a rapidez do resultado da hipnose, né, perto de outras terapias. Existem os trabalhos que mostram essa eficiência, eles fazem uma comparação com a psicanálise, com a terapia comportamental, né, mudança de terapia comportamental, e a hipnoterapia. E aí ele mostra que a psicanálise ela tem um efeito dentro de 7 anos, a terapia comportamental tem um efeito dentro de alguns anos, de X%, e a hipnoterapia em um mês vai ter um efeito maior do que as outras duas em todos esse tempo. Nesse caso aí, eu acho que a gente precisa ficar com o pé um pouquinho atrás para não menosprezar as outras técnicas, para não menosprezar as outras ferramentas. A gente sabe, por conta do tipo de ação que a gente faz, que funciona mesmo e funciona a curto prazo. As outras funcionam, mas funcionam de um jeito diferente. Então, assim, comparar e dizer que a hipnose é melhor do que a terapia comportamental, do que a psicanálise, eu acho que é um pouco de soberba de quem acaba fazendo a hipnoterapia, porque, assim, são ferramentas, agem de maneiras diferentes, funcionam de maneiras diferentes e cada um tem o seu papel. Eu acho que as coisas são complementares e não uma ferramenta não exclui a outra. Mesmo porque a hipnose é uma ferramenta, né? Ela é uma técnica no processo de terapia, né? Doutor, como é que o seu grupo, né? Como é que os médicos que atuam na tua área tem visto o seu trabalho atuando na medicina com a hipnose? Ainda também, na neurologia com a hipnose. Dentro da parte médica, existe um grande ceticismo que envolve a hipnose, justamente porque não conhece. Né? Eu também era cético, eu também não acreditava, porque eu não conhecia, nunca tinha lido, nunca tinha estudado, para mim era só o que eu via na TV. Então, o que eu via na TV era entretenimento. Estudar é outra coisa. Vamos colocar aí que 1/3 dos médicos não acreditam de jeito nenhum e acham mal, acham ruim, falam mal. 1/3 nem acredita nem desacredita e 1/3 acredita. E esse 1/3 que acredita acaba se interessando, acaba, inclusive, encaminhando pacientes, querendo passar pelo processo, querendo aprender, querendo fazer, porque percebem a capacidade dessa ferramenta, percebem a capacidade que isso tem de trazer uma melhora para os nossos pacientes. Porque o nosso objetivo, no caso meu, né, como médico e dos outros médicos, é sempre trazer a melhor opção para o paciente. Se existe essa opção como uma opção, por que não utilizar? E os seus pacientes, eles ficaram surpresos, aceitaram tranquilamente o processo de hipnose nos seus atendimentos? Não é todo mundo que aceita, não. A gente, quando eu acabo oferecendo a hipnoterapia como um complemento dos tratamentos, também não são para todos os pacientes, mas para uma grande parte. Alguns aceitam, alguns não aceitam, então tudo bem, né? A gente tem que aceitar e entender a crença de cada um. Eu faço uma explicação, né, eu comento de como funciona. Quem aceita acaba tendo uma vantagem porque melhora e não precisa mais de medicação. Quem não aceita, a gente continua tratando do mesmo jeito, com uso de remédio, com fisioterapia, a parte nutricional, a parte de educação física, que são todos complementos para poder fazer as melhoras. Então, tem gente que aceita, tem gente que não aceita. A hipnose está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a hipnose, né? Não tem como a gente forçar a pessoa a passar pela hipnoterapia, né? Ela tem que querer, tem que entender, tem que compreender como funciona e partir de dentro, partir do coração daquela pessoa querer melhorar. Se falar, não, vamos fazer porque eu acho que você vai melhorar. Não vai melhorar. Né? Ela tem que falar, não, eu quero fazer porque eu sei que se eu fizer eu vou melhorar, então vamos lá. Aí vai funcionar. Depende da pessoa, não depende do hipnoterapeuta, né? Isso.
Galera, se alguém tiver pergunta, manda pergunta aqui pro doutor. A gente ainda tem um tempinho, dá tempo dele responder as perguntas de vocês. É só mandar aí no chat ou então no pontinho de interrogação. No chat eu sou meio lenta para fazer esses negócios, aí eu vou puxando aqui. Ao invés de eu ler, eu acabo apagando, vou puxando e não consigo ler nada. Se puser no pontinho de interrogação, eu consigo ler as perguntas de vocês. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não sei sobre, porque me mandaram essa pergunta, né? E eu vou te fazer, eu não sei se você conhece a regra de Donald Hebb. Não, não conheço. HEBB, a lei de Hebb. Ele é um neuropsicólogo que ele afirma que se dois neurônios estão ativos aproximadamente ao mesmo tempo, suas conexões são fortalecidas. Ele diz que se o axônio do neurônio A estiver próximo o suficiente da célula B e repetidamente contribuir para dispará-lo, certas mudanças estruturais e metabólicas aumentarão a eficácia de tal sinapse. Na verdade, assim, né? Os neurônios, eles sempre funcionam em conjunto. Não vai ser um neurônio que vai funcionar distante do outro. A gente tem mais ou menos 5 bilhões de neurônios e eles estão funcionando quase que todos ao mesmo tempo. Para o neurônio seguinte funcionar, ele precisa ser estimulado pelo anterior. Então, assim, na verdade, assim, é um estimulando o outro para funcionar e é uma rede de conexão, né? Eles são todos conectados por uma rede e funcionam em conjunto, sempre. Alguém tem alguma perguntinha? Deixa eu dar uma olhada aqui, não sei se o senhor viu aí, doutor, porque eu sou meio lenta. Não consegui ver, não consegui prestar atenção. Aqui tem quais os principais patologias. Professora Michele, ela é doutora em fisiologia e ela pergunta quais as principais patologias que o senhor trata com a hipnose. Como eu trabalho bastante com dor, professora, o que a gente tem mais resultados são com as fibromialgias, né? Porque elas são, essencialmente, são 100% emocionais. Mas todos os tipos de dores crônicas, a gente acaba utilizando a ferramenta da hipnoterapia para melhorar a intensidade das dores. E além das dores, a gente tem bastante casos de ansiedade e depressão. Porque, na verdade, assim, tem uma grande relação, uma relação bastante íntima, a parte de ansiedade e depressão com as dores, né? Com a perpetuação das dores. Então a gente trata bastante fibromialgia, bastante ansiedade, bastante depressão e dores de uma maneira geral, só que aí mais amplamente falando, né? O foco mesmo é a fibro, a ansiedade e depressão. O distúrbio do sono também acaba aparecendo bastante. Dores físicas? Dores físicas que são exacerbadas pelo componente emocional. Né? Alguém que tem, por exemplo, uma artrose de coluna, alguém que tem uma dor do trigêmeo, alguém que tem uma hérnia de disco, todas são dores que são dores crônicas, que elas acontecem há mais de 3 meses, e que elas pioram a intensidade, o nível de intensidade por conta do componente emocional. A Maria da Glória pergunta se a hipnoterapia substitui o acompanhamento psicológico. Acho que você já até respondeu, né? Pois é, são ferramentas complementares, né? Uma coisa não exclui a outra. E mesmo que você esteja passando pelo processo de hipnoterapia, você precisa continuar com o acompanhamento psicológico. Eu digo sempre assim, doutor, que a hipnoterapia, ela vai tratar a dor na causa, ou seja, ela vai tratar aquilo que doeu lá no passado, os traumas, a causa. Mas a vida é uma bola de neve, ela continua. Você tratou algo que causava ansiedade, mas outro elemento pode provocar novamente ansiedade. Não aquele mais, mas uma outra situação. Uma outra situação pode provocar a depressão, uma outra situação pode provocar qualquer outro tipo de trauma em você, e aí a gente continua os processos, né? Então, o acompanhamento psicológico é necessário e não pode ser. O hipnoterapeuta, gente, ele não cura. E se ele disser que ele faz cura, ele está sendo mentiroso, né? Tem uma palavra específica agora que eu esqueci, né, doutor? Leviano.
leviano e negligente, porque ele não pode fazer isso, né? Ninguém cura ninguém, na verdade, né? Então, o que a gente faz é aliviar esses sintomas, cuidar, ressignificar isso lá na causa, e a partir daí a sua vida muda, porque há novas conexões neurais são formadas, há essa capacidade que o cérebro tem de aceitar e de mudar, né, o que aconteceu antes, né? Então, todo o tratamento medicinal, você está com acompanhamento médico, está tomando medicamento, tem que continuar. A única pessoa que pode tirar o medicamento é o médico. Ninguém mais, nenhum terapeuta pode tirar o seu medicamento. Nenhum terapeuta pode dizer para você que você tem que parar com o acompanhamento psicológico. Ninguém. A hipnose é uma ferramenta, é um tratamento complementar. Ela tem um resultado eficiente? Tem, mas quem vai te dar alta lá no consultório psicológico é o seu psicólogo. Quem vai tirar o seu medicamento é o seu médico, mesmo porque quem tem acompanhamento psiquiátrico precisa do desmame, né, doutor? Exatamente. Ana Paula, ela diz assim que, para mim, a hipnoterapia completou o que faltava. Que legal, né? Ótimo. André parabeniza a live, amou o conteúdo, sou exemplo de que a hipnoterapia funciona. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que falou alguma coisa. Tudo está, o Rafael diz que tudo está para contribuir. O que está para contribuir, Rafael? Eu acho que quando você falou das terapias, né, das demais terapias, né? Tá certo. Aí ele colocou que tudo está para contribuir. Isso. Deixa eu clicar aqui em cima, parece que tem uma perguntinha, mas eu clico e não vai. Tem que tirar o celular daqui para ver se vai. Não foi, gente, não consegui clicar em cima da perguntinha aqui. Se alguém conseguir, quem que escreveu a perguntinha lá, faz de novo, manda de novo para a gente. Apareceu aqui para mim. Ó. Doutor, é comum apareceu? não saber a causa da dor, sente que existe algo errado, mas não sabe exatamente o que é hipnoterapia. O que é? E a hipnoterapia ajuda a descobrir? Sim, Dani Teodoro perguntou. Sim, Dani, acontece sim. Né? Aliás, é bem mais comum do que você pode imaginar. Que as pessoas elas acham que sabem o porquê tem a dor. Acham que sabem o porquê têm ansiedade ou têm depressão. E, na verdade, o que essas pessoas sabem é só o episódio final. Quando sabem, é a última coisa, o que foi a última gota que fez o copo transbordar. O que a gente detecta na hipnoterapia, ou na técnica da hipnose, é buscar a origem. Sempre teve alguma coisa lá atrás que fez esse copo começar a encher de água. E a última gota é o que as pessoas acham que sabem quando sabem. Então é bastante comum, sim, elas não saberem exatamente qual a causa. Aliás, é o mais comum. E com a hipnoterapia é possível descobrir, sim. Outra aqui... E nem sei... As outras perguntas que estão aqui, que apareceram aqui para mim, já foram faladas já. Já? Tem uma no pontinho de interrogação, mas eu clico em cima aqui e ela não abre, de repente já foi aberta, né? É importante falar que o problema nem sempre é o problema, né? Às vezes o cliente traz, ele acha, que nem você disse que é a gota d'água, ele acha que o problema é X, e quando você faz um processo de regressão, o problema é outro. Um exemplo disso, eu tive uma cliente que ela tinha muito medo de tudo, né? Ela tinha medo do trabalho, ela fazia um trabalho e achava que não estava legal porque ela tinha medo do cliente não gostar, ela tinha medo de conversar com as pessoas, ela tinha medo das falas, ela tinha medo de tudo. Inclusive, quando ela sentou para iniciar o tratamento comigo, ela disse, Maria, eu estou com medo. Aí eu perguntei, você está com medo de mim? Ela falou, não. Você está com medo do processo? Ela falou, não. Você tem dúvida? Também não. Então, você está com medo de quê? Eu não sei, eu estou com medo. E ela tem 46 anos, se eu não me engano. E no processo de regressão, ela voltou quando ela tinha 4 anos segurando na mão da mãezinha dela, e a mãe jogou sal em cima de um sapo. O sapo inchou. Aquilo ficou registrado no subconsciente dela e esse medo foi carregado pela vida inteira até a gente ressignificar. Olha só, que incrível. E ela nunca imaginou que o medo dela viesse disso. Então, o problema nem sempre é o problema. Eu sigo o Dr. Fernando Freitas
e ele fala, não sei se você segue ele, eu acho ele muito, muito bacana, né? Então ele até ponta os dedinhos dele assim, e ele coloca um dedinho aqui atrás. Aí ele diz que tudo que aparece aqui são sintomas, né? Ansiedade, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico, etc. e tal, são sintomas. Tudo isso aqui é para esconder o problema. Então, todas as formas como você age aqui, você está escondendo um problema, né? E, normalmente, esse problema foi criado lá na sua primeira infância. Então, é a sua criança que está sofrendo. E eu digo sempre isso, que quando sentam na minha poltrona, nunca senta um adulto. Pode ter 20, 30, 40, 50, 60 anos. Quem senta aqui é uma criança. Sempre, né? Exato. Porque o problema que ele traz foi gerado na infância, porque nós, pais, somos responsáveis pelos traumas que nós provocamos nos nossos filhos, pelas nossas falas. Exatamente. Concorda? Né? Quando o senhor disse lá do falar no ouvidinho da criança, né? Como médico, o senhor recomenda sempre isso para os seus pacientes? O senhor pede para que eles façam algum reforço? Como é que é essa sua atitude com seus pacientes? Claro, inclusive não só com as crianças, mas inclusive com os pacientes internados, os pacientes que ficam em UTI, que ficam entubados. A gente sempre recomenda que fale com eles, que converse, que tragam informações positivas, que tragam mensagens positivas, porque isso sempre ajuda na evolução, né? A evolução para o bem. Exatamente. Gente, o meu celular aqui está travado, eu não consigo escrever e eu não consigo rolar aqui para ver se alguém mandou uma mensagem. Não consigo. Tem alguma aí, doutor? Não alguma pergunta? Não vi mais nada aqui de diferente, não, viu? Deixa eu ver se aparece, se eu consigo achar alguma coisa aqui. Dá uma olhadinha no ponto de interrogação, ver se tem alguma perguntinha. Se rolar, se tem alguém. Não, acho que não tem mais, não. Bom, de qualquer forma, nenhuma? Se tiver alguma coisa aí que ficou em a ver, que a gente não achou aqui, fica total disposição de estar mandando aqui a pergunta direto para mim. Eu vou estar respondendo com o maior prazer do mundo. Faço grande questão de estar respondendo. Então, vai ficar gravado aí. Vai, né? Se alguém... Vai ficar gravado. Tomara que eu consiga gravar ela aqui. Tomara que eu consiga apertar o botãozinho e deixar a bichinha gravada aqui. Senão eu vou sofrer muito para conseguir gravar essa live, doutor. Gente, siga o doutor. Vamos lá, o doutor é @LeonardoLoluca, certo, doutor? Loluca. Loluca, viu? Anota aí, doutor. Escreve aí para eles. Anote seu Insta aí, professor. Isso. Siga o Dr. Leonardo Loluca, ele tem lives incríveis lá, ele tem um monte de dicas, ele tem muito vídeo gravado, ele tem muita coisa interessantíssima lá, tá? Eu estou assistindo, é muita coisa, como eu comecei a segui-lo há pouco tempo, que eu conheci agora, estou seguindo e assistindo aos poucos, né? Assisti a live com o Fábio, dei uma olhada em umas outras lives, mas só comecei, assisti uns vídeos curtos que você postou. Sou muito grata por ter aceitado esse convite, por estar aqui comigo hoje, por ser tão esclarecedor, né, de uma forma tão simples. Agradeço de coração mesmo por me proporcionar esse momento. Estou muito feliz. Agradeço a todo mundo que participou também, gente. Se tiver pergunta, pode fazer e siga o doutor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer, doutor? Eu quero agradecer também essa oportunidade de a gente estar podendo conversar. Como eu falei, acho muito importante estar mostrando isso para a maior parte, maior número de pessoas. Fiquei contente de estar conversando com o pessoal de Ji-Paraná, né, que eu já estudei com gente de Ji-Paraná há muito tempo atrás. Mas conhece Rondônia? Como? Conhece Rondônia? Não conheço, não conheço. Vem pra cá que você vai gostar daqui. Tá certo. Então, eu agradeço também a presença de todo mundo aí. Bom ter falado com vocês.